e eu vou apresentar hoje para vocês um tema muito importante na literatura do Tolkien, assim como para sua religião católica, que é a diferença entre alegoria e aplicabilidade. Olá pessoal, meu nome é Diego Clautal e eu vou apresentar hoje para vocês um tema muito importante na literatura do Tolkien, assim como para sua religião católica, que é a diferença entre alegoria e aplicabilidade. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito o convite do Sérgio, tenho acompanhado esse novo trabalho dele do Guardião Católico. Essa fé também é a minha. Participo da Igreja Católica há muitos anos, sou professor em uma instituição católica jesuíta. E sobre isso, valeria uma nota introdutória muito breve das relações entre Tolkien e os jesuítas. A primeira delas é a famosa amizade que ele tinha com o Robert Murray, que era um padre jesuíta, que é a famosa carta 142, onde ele fala da obra católica, fala da relação entre Galadriel e a Virgem Maria, né, como fonte de beleza. Enfim, uma amizade que durou a vida inteira, até o próprio funeral do Tolkien foi também oficiado pelo Robert Murray junto com John Tolkien, o filho do Tolkien. Né? Além dessa amizade com esse jesuíta, a Universidade de Marquette, nos Estados Unidos, né, em Milwaukee, em Wisconsin, foi quem comprou os originais do Senhor dos Anéis, o Hobbit, o Mestre Gil de Ram. E tem ali, né, até hoje, os jesuítas têm os originais, anotações, tem toda uma biblioteca sobre isso. O Tom Shippey, né, o famoso tolkienista, mais importante, tolkienista vivo, enfim, atualmente, ele trabalhou na Universidade de St. Louis, nos Estados Unidos também, que é uma universidade jesuíta. Né? E também existe uma editora chamada Inácius Press, que publicou vários livros sobre Tolkien, inclusive do Joseph Pearce e do Peter Crift, livros muito importantes sobre o Tolkien também, dessa parte, digamos assim, dos jesuítas. Então, o próprio Papa Francisco, né, que é um jesuíta, citou o Tolkien numa homilia certa vez, em 2008, quando ele era cardeal de Buenos Aires, e também mostrando esse apreço, né, pela obra literária. Então, só para dizer um pouco que eu trabalho com jesuítas, eu dou aula no Centro Universitário FEI, então acaba sendo uma certa coincidência, um acaso, se é que você chama desse jeito, né, a relação entre o Tolkien e os jesuítas. Né? Mas indo diretamente ao tema, vamos começar aqui pegando o livro, né, O Senhor dos Anéis, o prefácio de 1966, que é o da segunda edição, que é quando ele comenta as expressões famosas, né? Quanto a algum significado interno ou mensagem na intenção do autor, ele não tem nenhum. Não é nem alegórico, nem tópico. Então já começa dizendo que o Senhor dos Anéis não é relacionado a uma alegoria. Né? Aí também no mesmo prefácio ele continua, em outro parágrafo mais adiante. Outros arranjos poderiam ser inventados de acordo com os gostos ou as opiniões dos que gostam da alegoria ou da referência tópica. Mas eu detesto cordialmente a alegoria em todas as suas manifestações, e sempre a detestei, desde que me tornei bastante velho e cauteloso para detectar sua presença. Prefiro muito a história, verdadeira ou inventada, com sua variada aplicabilidade ao pensamento e à experiência dos leitores. Creio que muitos confundem aplicabilidade com alegoria, mas uma reside na liberdade do leitor e a outra na dominação proposital do autor. Veja, muito se escreveu já tentando explicar essas palavras do Tolkien, como quase tudo que ele escreveu, tem bastante gente pesquisando, né? Mas eu quero chamar a atenção para uma pequena perspectiva que esse prefácio ele escreveu em 66, depois de muito tempo discutindo por cartas sobre essas questões. Então, se você pega as cartas do Tolkien, editadas pelo Carpenter, né? Tem aqui a original em inglês que eu tenho, né? E aqui também as cartas de Tolkien de
2006, né? A versão em português ainda, né? De 2006. Então, você vai perceber que tem bastante coisa ali, né? Que ele discute sobre esse tema. Então, eu quero apresentar para vocês hoje um pouco uma pesquisa que eu venho fazendo já há muitos anos sobre isso, né? E o livro que eu vou seguir, basicamente, esse aqui, ó, é do Cláudio Antônio Testi, Pagan Saints in Middle-earth, né? Que é Walking Tree Publishers. É uma editora bastante famosa do ponto de vista acadêmico, que já trabalha há muitos anos ali com edições do Tolkien. O Cláudio Testi é um professor de filosofia, e ele é vice-presidente da Tolkien Itália, né? Uma associação ali de entusiastas do Tolkien. E ele acabou entrando também nessa discussão filosófica, eu acho muito interessante. É um livro para quem gosta dessa parte de religião católica. E Tolkien eu acho que é um livro fundamental, assim, muito lúcido, muito objetivo. Então vale a pena. Né? Por que o Tolkien não gosta, detesta cordialmente a alegoria? Vamos tentar encontrar primeiro uma definição. Né? Quer dizer, alegoria nessa consciência deliberada do autor de integrar paralelismos, né? Estritos entre personagens, objetos e a narrativa em si, né? Como se fosse toda a narrativa fosse representando uma outra coisa, quer dizer, para além da história contida nela mesma, né, no Senhor dos Anéis, por exemplo, a destruição do anel, a comitiva e tudo mais, existiria uma chave secreta que eu pudesse decifrar aquele código para um outro significado que não o significado literal. Isso é uma atitude alegórica. Né? Qual é a característica específica da alegoria? Dá para entrar em toda a história da palavra, né? Quer dizer, outro significado, outro sentido, sentido oculto do grego, mas pensando rapidamente aqui, na maneira como Tolkien está discutindo, que tem eco com a questão da tradição clássica grega, por exemplo, né? É basicamente uma ideia de correspondência fechada. Então, Sauron é Hitler, né? O Frodo é Cristo, o Anel é a bomba atômica. Quer dizer, você faz uma correspondência fechada e inescapável, que deve ser assim. Se você não fizer esse paralelismo, você não compreende plenamente aquele texto. Né? É nesse sentido que ele abomina, né, a ideia de alegoria. Né? E é também, nesse sentido, de correspondência fechada, esse primeiro termo, né? Que aí ele também associa com o simbolismo. Só que a palavra simbolismo, símbolo, tem dois significados nas cartas. Né? Um é essa ideia de alegoria, essa correspondência fechada, e a outra é a ideia de exemplificação, que a gente vai ver. Pensando nessa primeira abordagem da alegoria como um símbolo entendido como uma correspondência fechada e direta, tem a carta 203, em que ele comenta, muito interessante, né? Não há simbolismo ou alegoria consciente em minha história. Alegorias do tipo cinco magos igual a cinco sentidos são completamente estranhas ao meu modo de pensar. Havia cinco magos, e esta é apenas uma parte única da história. Perguntar se os orcs são comunistas, para mim, é tão sensato quanto perguntar se comunistas são orcs. Né? Então, é uma carta de 57. Então, ele já estabelece a ideia de que essa correspondência direta e fechada é uma correspondência que não faz parte, né, da estrutura de literatura que ele está construindo. Né? Na carta 229, de novo, se tem essa questão de que se o Sauron era o Stalin. Né? Não, tudo bem, não é o Hitler, então é o Stalin, porque Mordor fica a leste. Né? E ele responde: a situação foi concebida muito antes da Revolução Russa. Tal alegoria é completamente estranha ao meu pensamento. Então, de novo, é uma coisa distante, né, em que ele fala que isso não se aplica dessa maneira direta. Né? Essa ideia de simbolismo como alegoria, né, entendido como um código secreto, quase como uma chave de leitura esotérica, tradicionalista, alguma coisa assim de segredos. Né? O Teste até fala de leituras das pessoas que fazem do Tolkien a partir do Julius Evola, do René Guénon. E ele fala que isso é algo completamente fora, né, da estrutura de pensamento do Tolkien. Né? Dá para fazer, como qualquer leitura pode ser feita na literatura. Mas pensar que o próprio Tolkien tinha essa estrutura de pensamento não é possível de conceber. Né? Então, além da carta de 203, que a gente falou da questão do simbolismo como alegoria, na carta 183,
ele citando justamente essa questão da viagem dos hobbits, né, como uma viagem iniciática, no sentido estrito, né, uma coisa espiritualista, ele responde o Tolkien. Embora sem qualquer motivo elevado, as pessoas mudam. Ou melhor, revelam o latente, em viagens. Isso é um fato de observação comum, sem qualquer necessidade de explicação simbólica. Em uma viagem de uma duração suficiente para proporcionar o incômodo, do desconforto ao medo, a mudança em companheiros bem conhecidos na vida habitual e em si mesmo é com frequência alarmante. Então, ele está dizendo ali, né, que não é exatamente necessário uma condição espiritualista, um conhecimento próprio para que uma pessoa mude numa viagem. Isso a gente observa, né? Basta a gente viajar com as pessoas e a gente consegue perceber que naturalmente não precisa de nenhum aporte além da própria situação vivida, né? Então, na carta 297, ele também, de novo, vai refutar essa ideia de símbolo como alegoria, essa representação direta. Ele vai fazer uma negação muito interessante, né? Internamente, não há ligação concebível entre as minerações dos anões, 2006 ainda era anões, e a história de Abraão. Repudio totalmente tais significados e simbolismos. Minha mente não trabalha dessa forma. Quer dizer, essa ideia de que, porque Moria é uma palavra que está relacionada com o Monte Moriá, onde o Abraão sacrificou Isaac, na Bíblia. Então seria o lugar onde os anões também, né, em Moria, sacrificaram-se para conseguir as vontades de Deus, enfim, de Eru. Então ele fala que isso não tem nada a ver, né? Embora em outras cartas ele até aproxime os anões aos hebreus. Né? Então na mesma carta, né, ele está falando do Earendil, né, que é derivado do anglo-saxão, que é o personagem do Silmarillion. Né? O uso de Arendelle no simbolismo cristão em anglo-saxão, como o arauto do nascimento do verdadeiro sol em Cristo, é completamente estranho ao meu uso. A queda do homem está no passado e fora de cena. A redenção do homem no futuro distante. Estamos em uma época em que a existência do Deus único, Eru, é de conhecimento dos sábios, mas não está acessível, exceto ou através dos Valar. Embora ele ainda seja lembrado em preces, não pronunciadas por aqueles de origem númenoriana. Ou seja, a própria noção de que o Arendil é Cristo, é um símbolo, correspondência direta de Cristo, não se aplica. Porque o Cristo não veio ainda, né? No mundo do Terra-média, onde se passa a primeira, segunda, terceira era, Tolkien diz que é a mesma Terra nossa, mas num passado muito distante. Então Cristo não veio, e a queda aconteceu e está difusa, né? Tá meio que esquecida, parte da própria queda, né? O esquecimento. Então também não é um simbolismo cristão no sentido de uma alegoria fechada, né? Porém, existe um segundo tipo de interpretação da palavra símbolo, simbolismo, nas cartas do Tolkien, que a gente consegue identificar uma outra maneira de entender o símbolo, que não uma alegoria, não símbolo igual a alegoria que ele descarta. Mas uma outra maneira, ele usa a palavra símbolo em algumas cartas de maneira diferente, como exemplificação. Ele usa essa palavra também. Né? O que é uma exemplificação? Né? Exemplificação e a gente vai ver que isso está no próprio Tolkien, mas é parte de uma tradição filosófica grega e cristã, né? Que quer dizer a corporificação ou personalização de temas ou valores universais no indivíduo, também chamado de individuação na filosofia cristã. Quer dizer, é como a gente falar de um elemento que é presente em todos os homens, como aquele elemento que é presente em todos os homens se concretiza, se corporifica, né, como o Tolkien vai usar em inglês, embodiment, né, no indivíduo. O termo exemplar, ele aparece bastante na Idade Média, na Suma Teológica de São Tomás, em outros autores escolásticos, e ele está sempre relacionado com a ideia de forma ou ideia, o eidos grego, que, de maneira muito simples, assim, que seria bastante tempo ter que explicar com detalhes, é a ideia de essência de um indivíduo, aquilo que determina o que ele é. Isso vai gerar um problemão na Idade Média que vai ser chamada controvérsia dos universais. Ou seja, o que é o homem? Né? Quer dizer, como um elemento para além dos indivíduos. O homem, em geral, ele é apenas um conceito, uma coisa que a gente criou para poder exemplificar a partir da observação de vários homens. É apenas um elemento lógico, conceitual.
Ou ele é um elemento lógico, mas ele está presente como uma estrutura, como uma fórmula matemática que a gente pode abstrair dos entes concretos e construir, ó, isto é um homem, ele tem mamífero, ele é, né, animal racional, né, enfim, eu consigo construir, né, um elemento ali de características próprias que definem um traço distintivo que unifica todos os homens, mas que cada homem se relaciona com aquilo de maneira própria, individual, né? Ou está no mundo das ideias, né? O famoso mundo das ideias de Platão, quer dizer, o homem, né? A ideia universal, o homem do qual nós participamos. Ou esse mundo das ideias está na mente de Deus, né? Está contido na inteligência divina, e existe de fato esse universal em si, mas ele está na mente de Deus. Então Deus também participa, né? Essa realidade em nós, né? Então isso vai ser um debate enorme, né? Então, além da questão do homem, como esse universal, né, como esse exemplo, essa essência, também não só substâncias concretas, individuais, né, nós homens, mas também virtudes, qualidades. Então existem os universais, as formas universais das qualidades. Né? Então, por exemplo, virtudes, coragem, laboriosidade, amizade, justiça, generosidade, misericórdia, são universais. Eles são, nesse sentido, exemplar. Né? E vícios também, covardia, violência, ganância, gula, obsessão, vaidade, luxúria, também existem, né? Como estrutura defeituosa ou que se opõe ao desenvolvimento da nossa natureza. Enfim, então Tolkien entende que essa estrutura de símbolo como uma exemplificação, ou seja, uma corporificação, uma individuação de um tema universal, isso pode ser feito na literatura dele. Por exemplo, na carta 109, é uma carta que ele escreve para o Stanley Unwin, comentando uma carta que o filho do Stanley, o Reiner, escreveu falando sobre o Senhor dos Anéis, dizendo que era uma alegoria, né? E aí o Tolkien escreve, né, respondendo, né? Não deixe Reiner suspeitar de alegoria. Há uma moral, suponho, em uma história digna de ser contada. Mas isso não é a mesma coisa. Até mesmo a luta entre escuridão e luz, como ele chama, não eu, para mim é apenas uma etapa particular da história. Um exemplo de seu padrão, talvez, mas não o padrão. E os atores são indivíduos. Cada um deles possui, é claro, pressupostos universais. Ou eles simplesmente não viveriam. Mas eles nunca representam os pressupostos como tais. Então ele falou que é um exemplo desse padrão, mas não o padrão em si. Quer dizer, ele tem características individuais, particulares, que fazem aquele exemplo ser único. Ele não é a luta entre o bem e o mal, ou uma luta entre posições, né? Como uma expressão fechada de que tem que ser sempre assim, ou esgotar ali. Não. Existem variações que não estão pressupostas ali. Né? Porque toda história tem pressupostos universais, porque tudo que existe tem pressupostos universais, senão não existiriam, né? Quer dizer, simplesmente não haveria, né? Porque todos nós participamos de algum jeito desses universais, mas eles não esgotam esses universais, né? Não dá para fechar, né? Continuando na mesma carta, é possível fazer do anel uma alegoria da nossa própria época, caso se queira. Uma alegoria do destino inevitável, que espera por todas as tentativas de derrotar o poder do mal com poder. Mas isso ocorre unicamente porque todo poder mágico ou mecânico sempre trabalha desse modo. Não se pode escrever uma história sobre um anel mágico aparentemente simples sem que isso acabe surgindo. Esse problema, né, da questão do mal. Né? Caso realmente se leve esse anel a sério e faça acontecer coisas que aconteceriam se tal objeto existisse. Então ele está usando a alegoria, o teste até comenta, né? Mas como uma benevolência para o Reiner, né? Quer dizer, o Reiner chama de alegoria. Não, então, se você está chamando de alegoria essa ideia, né, de um elemento universal, personificado, corporificado, individuado numa história concreta, tudo bem. Né? Não é a correspondência direta. Então ele até explica, né? Então ele está como se fosse caridoso, né? Você chamou de alegoria, mas tudo bem. Se eu entender a alegoria ou simbolismo com essa ideia de exemplificação, tudo bem. Né? Mas a correspondência direta e fechada no código secreto, não. Então, na carta 131, né, ele até comenta de maneira muito bonita, né, numa nota, ele fala: Elrond simboliza em toda parte a antiga sabedoria, e sua casa representa a erudição, a preservação e reverente lembrança
de todas as tradições a respeito do bom, do sábio e do belo. Veja, o bom, o belo e o verdadeiro, que aí pode ser entendido como sábio, né? São os transcendentais do ser, que toda a tradição platônica, neoplatônica, depois o Aristóteles e o Tomás, o Agostinho, vão identificar como aquilo que é a origem da existência de alguma coisa. Eles são conversíveis entre si, quer dizer, tudo que existe, tudo que é, né, é verdadeiro, porque é possível de ser conhecido, porque ele é. Né? Então, o que é verdadeiro e é bom, porque satisfaz uma necessidade ou desenvolve uma capacidade. E, ao mesmo tempo, é belo porque expressa essa harmonia, essa adequação da sua própria existência. Né? Essa forma bela. Então, eles são universais também. Né? São universais em última instância, diria assim. Então, Tolkien está citando isso, que o Elrond simboliza esse lugar. Ou seja, ele é uma corporificação, uma exemplificação desses universais, né? Desses transcendentais, o bom, o belo e o verdadeiro. Né? Na mesma carta, ele comenta: mas através dos hobbits, não dos chamados homens, porque o último conto deve exemplificar muito claramente um tema recorrente. Então, exemplificação de um tema recorrente, ou universal. Né? O lugar na política mundial dos atos imprevistos e imprevisíveis da vontade, e dos feitos de virtude dos aparentemente pequenos, sem grandeza, esquecidos nos lugares dos sábios e dos grandes, tanto bons quanto maus. Uma moral do todo, depois do simbolismo primário do anel, como vontade de mero poder que busca tornar-se objetivo por forças e mecanismos físicos, e assim inevitavelmente também por mentiras, é aquela óbvia de que, sem o elevado e o nobre, o simples e o vulgar é totalmente vil. E sem o simples e o ordinário, o nobre e o heróico não possui significado. Então, ele está comentando agora da história dos Seus Anéis. Né? Então, ele fala que ele exemplifica um tema recorrente, o lugar do pequeno e do imprevisto diante dos sábios e grandes. Né? E, além disso, ele fala também do simbolismo de um anel como vontade de poder puro, tentando se materializar, né? Quer dizer, essa vontade de poder por mecanismos físicos ou por mentiras. Ou seja, são tentativas individuais, únicas, próprias de universais. Isso é exemplificação, um exemplo, quer dizer, daquilo que é universal. Nesse sentido, o simbolismo pode ser feito. Né? Na carta 153, ele fala sobre o famoso Tom Bombadil. Né? Não pretendo, sobre Tom Bombadil. Não pretendo que ele seja uma alegoria, ou não lhe teria dado um nome tão particular, individual e ridículo. Mas a alegoria, entre aspas, é o único modo de exibir certas funções. Ele é, portanto, uma alegoria ou um exemplar, uma personificação, em inglês embodying, corporificação, individuação, né? Uma personificação particular de uma pura ciência natural real. Ou seja, aí ele está usando de novo a alegoria como ele foi benevolente lá com o Rainer, né? Como um exemplo, né? Um exemplar, um embodiment, quer dizer, uma corporificação, né? Uma individuação daquele tema universal naquele ente, né? naquele ser. Né? Ora, é claro que aí o Tom Bombadil vai ter características próprias que a ciência pura não tem. Né? A pura contemplação, né? A ciência pura no sentido tradicional da filosofia cristã antiga, é a ideia de contemplação. Né? Quer dizer, eu percebo como funciona sem necessariamente ter a ideia de técnica, de uso, mas apenas o entendimento do funcionamento da realidade. Então isso que é o Tom Bombadil. Né? Ele representa, ele exemplifica, ele personifica esse ideal de ciência, né? Esse universal de ciência. Na mesma carta ele fala, na carta 153, eu afirmaria, se não achasse isso presunçoso em alguém tão mal instruído, né, ter como um objetivo a elucidação da verdade e o encorajamento da boa moral nesse mundo real, através de um antigo artifício de exemplificá-las, a boa moral e a verdade, em personificações, embodiments, ele usa a original, pouco conhecidas, que podem tender a prová-las. Veja, só essa carta já daria uma discussão enorme sobre a ideia da subcriação. Quer dizer, não é exatamente uma alegoria, mas é algo novo, construído artisticamente de maneira singular, mas que ao mesmo tempo se relaciona com as estruturas universais.
não só da moral, mas como da verdade, ou seja, dos elementos do mundo, dos elementos que constituem o bem e o mal, dos elementos que constituem a vida e a morte, a eternidade e o tempo, e também as virtudes da coragem, da justiça, da temperança, da prudência, da força. Então tudo isso está relacionado com o que ele está dizendo. Né? São exemplificações que ele está explicando, né? Pouco conhecidas. Né? Então quando ele faz um elfo, um hobbit, um anão, um valar, ele não está falando de homens e anjos, ele está falando de outras realidades, mas que também são criaturas, por exemplo, dependem de um criador. Eles têm limitações físicas, psicológicas, morais, e porque tem essas limitações, eles podem lutar para desenvolver superação dessas limitações, que são as virtudes, como os homens, né? E eles têm um plano, obedecem a um plano divino, uma designação divina, como os anjos, ou se rebelam como os anjos. Né? Então você tem uma estrutura que não são sobreposições de correspondência direta, como a alegoria, ele está chamando, mas que tem relação com elas, mas são diferentes. São exemplos individuais. Né? Na carta 181, ele tem um trecho muito interessante. Ele fala assim: dessa maneira, alguma coisa das próprias reflexões e valores do contador inevitavelmente está inserida. Isso não é o mesmo que a alegoria. Todos nós, em grupos ou como indivíduos, exemplificamos princípios gerais. Mas não os representamos, né, no sentido de esgotamos. Os hobbits não são mais uma alegoria do que, digamos, são os pigmeus da floresta africana. Gollum, para mim, é apenas um personagem, uma pessoa imaginada, que, dada a situação, agiu daquele modo, sob tensões opostas. Como parece ser provável que ele agiria? Há sempre um elemento incalculável em qualquer indivíduo real ou imaginado. Do contrário, ele ou ela não seria um indivíduo, mas um tipo. Então aqui ele está dizendo, o Gollum não é uma representação do mal, do demônio. Ele é uma pessoa imaginária, imaginada, né? Mas que tem elementos de vício, virtude, tragédia, dores, enfim, e que reagiria de maneira individual, como um personagem imaginado. Fictício, um ente de razão, né? um ente fantástico. Mas que existe na sua individualidade criativa, né? Criada, né? Fantasiada. Então, o Tolkien trata dessa maneira, quer dizer, não é exatamente um elemento de uma representação que ele está dizendo, essa ideia de esgotamento, né? Quer dizer, o Gollum é o mal, né? O Gollum é a perdição, o Gollum é definitivamente um só... Não, ele é um personagem com variações, como todos nós somos, como todos os personagens, né? Na história real somos, né? Que tocamos invariavelmente, em graus variados, no que é bom, no que é mal, no que é virtude, no que é vício. Transitamos entre eles, né? Às vezes vamos viciados, às vezes somos virtuosos, deixamos de ser virtuosos, voltamos a ser viciados. Não sabemos direito o que é o que em determinados momentos. Estamos perdidos. Então, tudo isso está representando ali, né? No sentido de a exemplificação, não representando no sentido de esgotamento de um traço único naquele personagem de maneira direta e fechada. Não é assim. Né? Ora, nesse sentido, então, o Tolkien ele fala da interpretação, a gente pode pensar, de maneira muito interessante, o Teste coloca isso também, em três tipos de interpretação da literatura do Tolkien. Primeiro, a literária. A interpretação literária ela tem como base lógica o próprio texto, quer dizer, tudo que está dentro do texto. Então eu não posso puxar e comparar coisas externas. Se eu quero compreender realmente o que o texto está dizendo, eu tenho que ler o texto. E a partir de várias ferramentas teóricas e metodológicas da literatura e da teoria literária, eu consigo estabelecer fundamentos compreensivos, né, do próprio texto, dentro do próprio texto. Isso vai ser muito complicado, porque dentro dos pesquisadores do Tolkien sempre tem uma tensão entre aqueles que são literário-filológicos e aqueles que são filosóficos-teológicos. Parece que tem uma certa rusga ali de incompreensões. E o Tolkien, como é um cara que estava nos dois mundos, quer dizer, ele profissionalmente era um filólogo e escreveu literatura, mas ao mesmo tempo, nos ensaios teóricos dele e nas cartas pessoais está cheio de filosofia e teologia. Então não tem como você separar uma coisa da outra. E o Teste, me parece, consegue fazer isso de maneira adequada. Então é, de fato, necessário que haja uma interpretação puramente literária, no primeiro momento. Uma segunda interpretação é a alegórica, que é essa correspondência direta ou fechada. Não, é uma viagem iniciática esotérica. Não, é apenas um reflexo do contexto histórico da Segunda Guerra Mundial. É uma crítica à modernidade industrialista
né, totalitária, comunista, enfim. É uma crítica ao capitalismo na sua sede de destruição da natureza. Todas essas correspondências fechadas, né, que tentam esgotar num sentido único o texto, é, não, é isso que o Tolkien não gosta. Né, é isso que ele não queria que fosse feito, né, que não, ele não achava adequado. Porque era limitante, né, no fundo é isso. Mas uma interpretação com base nessa exemplificação, ou seja, entendendo o símbolo não como alegoria, mas símbolo como essa estrutura aberta, né, em busca desses universais, tanto do ponto de vista da virtude quanto da própria constituição da realidade, né, a verdade, o bem, a vida e morte, a divindade, a relação com o ritmo da natureza. Então, esses elementos eles podem ser interpretados sim. Pode ser uma interpretação aberta, né, uma interpretação que não está, obviamente, ancorada no próprio texto, mas que se relaciona com os universais, porque o próprio texto, os próprios personagens, de alguma maneira, representam realidades que se relacionam conosco, né? Que se relacionam com as decisões morais que nós temos que fazer, com as nossas condições de mortalidade, com um mal que aparentemente é insuperável, com a ideia de finitude daquilo que é bom. Então, tudo isso faz parte da nossa realidade, então é possível fazer aproximações desses universais entre o texto e nós, a nossa vida ou outras coisas que aconteceram, né? Isso é a aplicabilidade. A aplicabilidade, ela é o método de interpretação do texto do Tolkien, ou de um texto literário qualquer, pensando nas exemplificações, nos símbolos como exemplificações dos universais. É claro que isso pressupõe uma estrutura filosófica e teológica, fazer essa aproximação, mas isso me parece muito apto ao que o Tolkien autorizava lá no prefácio de 66, que é justamente a liberdade do leitor. Né? Eu posso ter a liberdade de fazer essa exemplificação, de encontrar, não com a pretensão de esgotar de maneira direta, mas procurar ecos dentro do que eu entendo como verdade, os universais, né, os exemplos, as ideias e formas, né, tanto na literatura do Tolkien quanto na minha vida, ou na minha filosofia, ou na minha religião, ou em outras histórias que aconteceram. O texto dá um exemplo muito interessante, assim, ele fala do Frodo como Cristo, né? Todo mundo fala, o Frodo é o Cristo porque ele levou o pecado até o centro do pecado e destruiu o pecado. Ora, não há nada dentro do texto, né, literariamente, né, interpretado, que demonstre isso. Não existe cristianismo, não existe igreja, enfim, o próprio Tolkien fala que é antes de Cristo, é no mundo, num passado mítico, né, de teologia natural, ele até vai usar, mas que é antes de Cristo. Então, nesse sentido, não é cristão, né, porque é antes de Cristo. E aí você tem esse elemento, quer dizer, dentro do próprio texto não dá para fazer essa relação, dizer que o Frodo é Cristo, ou Frodo está representando Cristo, ou agindo em nome de Cristo. Não, dentro da Terra-média não dá para dizer isso, né, literariamente. Né? Não há correspondência direta também do ponto de vista alegórico. O Frodo fracassa, Cristo não fracassou. Né? Cristo ficou fiel ao Pai e cumpriu sua missão até o final. Né? O Frodo pecou, Cristo não. Né? Então você tem um elemento ali de diferença essencial. Essencial, não é uma qualidade que. Não, é essencial. O Frodo não foi o salvador do mundo. Né? Dentro da teologia cristã, né? Cristo foi o salvador do mundo. Porque ele não pecou e conseguiu romper com as amarras do pecado. O Frodo reivindicou o mal para ele. Né? Então, nesse sentido, na carta 181, o Tolkien fala de uma situação sacrificial, né, relacionada ao Frodo. Inclusive com a oração do Pai Nosso, que foi o próprio Cristo que ensinou, né, da tentação, do mal. Né, mas também, junto com essa situação sacrificial, diante do mal absoluto, que a gente se sacrifica, também a gente pode encontrar o dogma da coragem, como Tolkien vai dizer no Beowulf, na teoria dele, em que existe também lá nos nórdicos, né, nos escandinavos, nos vikings, essa ideia de que eu preciso fazer o último sacrifício para estar no Valhalla, para ser digno de estar no Valhalla. Então, mesmo diante da morte iminente, eu não posso desistir. Né? Eu preciso ser inabalável na minha convicção e ser corajoso mesmo diante do desespero. Junto com isso também, dá para pensar na própria situação do Tolkien durante a Primeira Guerra Mundial, onde ele viu os amigos dele lutando. O Rob Gilson dando a vida para conseguir, né, atingir um determinado ponto contra os
antagonistas dos ingleses. Quer dizer, você tinha todo um problema ali, né, de coisas que o Tolkien viu acontecendo, né, na guerra contra as ocupações ali que eles estavam lutando na França. Então, dá para fazer uma série. O fracasso do Frodo também tem a ver com a tragédia. Né? Você pensa no Culervo, né, que também foi um elemento importante daí, né, que o Tolkien se inspirou na época do romantismo. Então, toda a estrutura trágica do herói que fracassa, né, que não consegue perceber e que acaba assumindo mal, a hamartia grega, que vai ser o nome que depois vai ser traduzido como pecado, né? Então você tem ali todo um conjunto universal que não é só de uma correspondência direta, mas é um tema que perpassa as culturas. Eu falei do Culervo finlandês, falei do Dogma da Coragem escandinavo, falei do Pai Nosso cristão, falei da tragédia grega, falei da vida do Tolkien, o inglês do século XX. Né? Então, esses universais estão presentes ali no Frodo, mas ele não é o Cristo. Né? Ele não é o Cristo, né, diretamente. Mas ele tem um elemento de sofrimento ali que também o Cristo teve. Também o Cristo enfrentou a cruz. Também o Cristo teve a via dolorosa, a via crucis, que lembra muito o Frodo. Né? Mas tem um elemento essencial que não pode ser feito como alegórico, porque não cabe. Né? Eu posso exemplificar o sofrimento, né? Eu posso exemplificar você ser corajoso diante do mal inevitável, eu posso exemplificar você querer fazer o bem e não conseguir, né? Tentar fracassar nesse sentido. Eu posso ter várias exemplificações na história do Frodo, universais, que nós sabemos na nossa vida, mas nós não podemos falar que ele é Cristo, no sentido próprio, como uma alegoria, uma correspondência fechada e direta. Né? Essa dimensão, né, é o que a gente vai chamar de raciocínio analógico, quer dizer, a própria estrutura da aplicabilidade, né, a ideia de analogia, quer dizer, algo que está encaixado, que se sobrepõe, né, que é a mesma ideia do anacrônico, do anatômico, né, que se encaixa, né, que aparentemente está fora do tempo, uma reversão. Né. Essa ideia da analogia, quer dizer, uma aproximação entre semelhanças e diferenças, vai ser próprio do Aristóteles, no capítulo 21 do livro dele chamado A Poética, em que ele vai dizer que a metáfora ela é, antes de mais nada, um raciocínio analógico. E a metáfora é a figura de linguagem de deslocamento de sentido. Né? Eu sou um leão na defesa dos meus filhos. Né? O Frodo é o Aragorn dos hobbits, né? Quer dizer, é o rei dos hobbits. Então eu tenho uma metáfora, que não é exatamente literal, mas tem algo de significado que pode ser associado àquilo. Né? Então, nesse sentido metafórico, quer dizer, algo que tem uma relação de uma coisa com outra, né? A analogia pode ser entendida aí. A alegoria é uma forma de analogia, mas é uma analogia fechada, uma correspondência direta. E a exemplificação, o simbolismo nesse sentido, simbolismo não no sentido alegórico, mas o simbolismo no sentido de exemplificação, também é um raciocínio analógico aberto. Né? Então você tem ali no Tolkien essa discussão entre uma abertura ao universal ou um enclausuramento num significado secreto, que é o que ele não quer. Né? Ora, e aí, né, na aplicabilidade, né, justamente essa ideia de raciocínio analógico aberto ligado à exemplificação, isso é a aplicabilidade. A carta 203, de novo, né, ele vai dizer: por não haver alegoria, não quer dizer, é claro, que não há aplicabilidade. Sempre há. E visto que não tornei o conflito completamente inequívoco, preguiça e estupidez entre os hobbits, orgulho entre os elfos, ressentimento e cobiça no coração dos anões, e tolice e perversidade entre os reis dos homens, e traição e sede do poder, até mesmo entre os magos, suponho que haja aplicabilidade em minha história aos tempos atuais. Quer dizer, os hobbits não são só o simples e o belo, né, que tem pureza no coração. Não. Eles também têm preguiça e estupidez. Né? Os elfos não são os anjos do bem eternamente devotados à beleza. Não, existe orgulho entre eles. Né? Os anões não são trabalhadores árduos, exímios e dedicados. Não, eles também são ressentidos e cobiçosos. Né? Os homens não são sempre altivos e nobres, eles também são perversos e tolos. Né? E os magos não são sempre sábios e justos, eles também têm traição e sede de poder. Né? Então ele está mostrando essa transitoriedade dos personagens. Nenhum personagem realiza plenamente, de maneira direta, um traço universal.
né? Não existe o cavaleiro que representa a virtude, o cavaleiro que representa a justiça. No livro até o Aragorn fica em dúvida, até ele fica hesitante em alguns momentos, que ele que é o rei que retoma. Então, justamente nisso, você tem elementos que fazem parte dessa exemplificação. São personagens que transitam, eles não são os universais. Eles, de alguma maneira, manifestam os universais na sua singularidade, na sua corporificação, na sua unicidade. É por isso que eles são mais reais, do ponto de vista da verossimilhança e da necessidade, como vai dizer Aristóteles. Né? Eles nos aproximam de um ente real como nós. Né? Na carta 215, ele também fala sobre a aplicabilidade. Não tenho propósito alegórico algum e nenhuma intenção alegórica. Não gosto de alegoria propriamente assim chamada. A maioria dos leitores parece confundi-la com significação ou aplicabilidade. Mas essa é uma questão longa demais para ser tratada aqui. Porém, narrativas longas não podem ser criadas do nada. E não se pode rearranjar a questão primária em padrões secundários sem indicar sentimentos e opiniões sobre determinado material. Ou seja, embora ele não goste de alegoria, né, é inevitável que algo dos valores do próprio Tolkien, ou seja, como ele percebe as questões primárias, o mundo primário, como ele chama, que é a realidade, né, que a gente vive, para as questões secundárias, ou seja, a subcriação, não tem como não ficar livre, né, ser algo asséptico. Né? Quer dizer, claro que esses elementos passaram, né, por texto, embora não fosse a intenção dele alegórica. Mas ele mesmo, refletindo sobre a realidade, e ele subcriando alguma coisa, a própria concepção de realidade que ele tem acaba sendo transmitida para o texto, mesmo ele não querendo ser alegórico. Isso não significa que intencionalmente ele fechou o assunto. É o prefácio lá de 66. Né? Você não precisa ter como elementos secretos de entendimento para você realizar plenamente a compreensão do texto ou fazer uma interpretação dentro do próprio texto de maneira razoável e lógica. Não precisa disso. Né? Mas, obviamente, que a aplicabilidade que o próprio Tolkien encontrava nas obras que ele lia, porque era isso que eram os valores dele, isso que eram as crenças dele, ele entendia os universais como uma realidade, como um católico, né? Estavam presentes também no texto que ele produziu. Né? Não tinha como dizer não. Né? Então, é interessante. Bem, indo para a parte final dessa conversa nossa bastante grande, né? Eu peguei aqui, que isso tem a ver com o catolicismo, né, de fato, né? A Suma Teológica, né, do São Tomás. E na primeira questão, a primeira parte, né, da Suma, e a primeira questão da Suma, a primeira, no artigo 9, né, quer dizer, tem aqui logo no começo da Suma, na questão 1, artigo 9, existe uma discussão se a Sagrada Escritura, se a Bíblia, deve ou não usar metáfora, esse deslocamento de sentido que eu falava. E o São Tomás diz que sim, né? Porque é parte da natureza humana, nossa natureza, a gente conhecer pelos sentidos. E que são essa necessidade nossa são a origem do conhecimento, do pensamento figurado, né? As figuras e imagens. Então, quando eu falo que Deus é pai, por que eu estou dizendo que Deus é pai? Bem, no sentido pai biológico, não é. No sentido de uma linhagem de tradição, ele também não é. Que sentido eu estou querendo dizer que Deus é pai, né? Quando eu digo que Jesus é a luz, ou Jesus é a verdade, ou Jesus é a rocha, né? Jesus não é uma pedra, né? É uma pessoa. Que sentido eu estou querendo dizer, né? Essas estruturas. Então, usar as metáforas fazem parte da nossa natureza, né? Usar as metáforas faz parte da nossa natureza. Né? E facilita o entendimento do simples. Então, nesse sentido, sim, é possível pensar nas exemplificações, como a gente tem dito, do Tolkien, até mesmo como leitura bíblica, né? Como exemplos na Bíblia. O que é universal do pai, que um pai biológico, dentro da cultura judaica, né, da época, tem, que Deus tem. Qual é essa analogia? Qual é essa relação? Né? Entre dizer que a humanidade estava esperando por Jesus, né? Como uma noiva espera um noivo. Quer dizer, o que quer dizer isso? Né? Essas metáforas nupciais. Quer dizer, o que quer dizer quando apresenta Jesus como nosso irmão? Né? Jesus é um irmão, Jesus é um amigo. O que quer dizer isso? Né? Esse é um elemento importante, né? Como uma estrutura que nós somos filhos adotivos. Quer dizer, o que quer dizer isso? Né? Jesus é o filho.
Então, nesse sentido, como é que eu posso entender essas metáforas na Bíblia? Se a Bíblia fala a verdade, né? São elementos metafóricos. E na questão 10, né, no artigo 10 da questão 1, justamente vai apresentar, né, a famosa divisão dos 4 sentidos da Bíblia, que é que está no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 114, né, que a gente vai encontrar aqui, né, ele falando, né, da analogia da fé, né, a relação das verdades da fé entre si no projeto da revelação. Ele vai falar dos sentidos das Escrituras, nos parágrafos 115, 116, 117 e 118. Né? E esses sentidos das Escrituras são baseados justamente nessas estruturas analógicas, né? Que é justamente a questão 10, o artigo 10 da questão 1 do São Tomás de Aquino, na Suma Teológica. Né? Que são basicamente 4. O sentido histórico-literal, que é o que está escrito literalmente, que seria uma interpretação literária, quer dizer, o próprio texto está dizendo isso da Bíblia, seja entendido como um acontecimento histórico, seja uma carta, uma reflexão, né, um salmo explicando alguma coisa, né, uma literatura que tenha um significado dentro de si mesma. Né. E existe, né, o sentido espiritual, além do sentido literal, tem o sentido espiritual, que é o que Deus quer nos revelar pelos acontecimentos descritos na Bíblia, ou pelas palavras ditas na Bíblia que não representam somente elas mesmas, mas algo que está além do literal, no plano de Deus, a revelação de Deus que Deus quer nos mostrar. Né? Veja, como eu falei, o sentido literal é aquilo que está escrito mesmo, né? Saiu do Egito, foi, atravessou o Mar Vermelho e aconteceu isso. Pronto. Ora, o alegórico é o primeiro sentido espiritual, né? A velha alegoria. Pô, mas o Tolkien não gosta de alegoria, por que ele, como católico, se a própria Bíblia, São Tomás de Aquino, né, o Catecismo da Igreja diz que é para ler alegoricamente a Bíblia? E aqui que está o ponto importante que eu queria conversar com vocês. Né? Quando o São Tomás e o Catecismo, né, e toda a tradição católica vai afirmar que é possível fazer uma leitura alegórica da Bíblia, ele está fazendo a relação entre o Antigo e o Novo Testamento. Por quê? Porque nós sabemos a correspondência fechada entre uma coisa e outra. Nós sabemos que a travessia do Mar Vermelho significa, né, em termos alegóricos, a ressurreição de Cristo, a travessia de Cristo diante da morte para a sua ressurreição. O próprio Cristo e a tradição da Igreja sempre buscou essa unidade de significados entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, quando você fala que Cristo é o novo Adão, né, Cristo é aquele que é o verdadeiro, é como Moisés que dá a lei, é como os profetas, mas é maior também que eles. Né? Então, é possível porque nós temos o conjunto fechado de correspondências. Né? A tradição da igreja e a Bíblia entende, né, no caso do católico, o magistério, a tradição. E a Bíblia tem esse processo de aproximação. Isso é muito da teologia, né, dessa relação. Então, nesse sentido, cabe. Né? Nesse sentido, cabe fazer essa aproximação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Né? O Antigo fazendo como um prenúncio do Novo e o Novo como uma realização do Antigo. Então, é possível, né, fazer essa relação alegórica. Existe também, além do significado alegórico, o significado moral. Quer dizer, o Cristo é o exemplar, o homem. Né? Cristo é o verdadeiro exemplar, ele é aquele que é a nossa meta, que devemos seguir, e nos dá força também, não só no sentido, né? Senão seria uma estrutura pelagiana, seria só como exemplo, mas ele também nos dá força, também o sacrifício dele nos dá capacidade de nos aproximarmos da natureza divina. E por fim, o terceiro sentido espiritual, né, que é o anagógico, que é a ideia de percurso final, né, quer dizer, o que vai acontecer em Deus, no fim dos tempos. Né? Então essa ideia de que Deus é caridade, só a caridade sobrará, e o amor recíproco é aquilo que se sustentará depois do fim dos tempos, porque o próprio Deus, né, é essa relação de amor entre Pai, Filho e Espírito Santo, enfim. Então é a ideia de que existem também ensinamentos que vão para além do tempo, que é aquilo que deve ser o estado final da nossa realidade. Enfim, literal, alegórico, moral ou tropológico e o anagógico. Né? Então eu queria deixar claro, porque muitas vezes as pessoas falam, o Tolkien não gosta de alegoria e a tradição da Igreja Católica diz que é para ler com alegoria a Bíblia. Tá vendo? O Tolkien tem um problema. Aí que está o problema, quer dizer,
Quando a gente tem um conhecimento completo, né, de um texto em relação a outro, de um código de relação, tudo bem, que é a relação entre o Antigo e o Novo Testamento, que aí a gente faz a comparação, encontra as figuras de Jesus nos profetas, as figuras de Jesus nos legisladores, nos juízes, você consegue fazer essa relação. Mas quando você não tem a relação direta, é muito perigoso fazer isso. O C.S. Lewis tem um livro, Allegory of Love, em que ele fala que muitas vezes a questão da leitura alegórica de textos profanos, que não são da Bíblia, acabavam gerando uma série de heresias e de interpretações que escapavam um pouco da estrutura, digamos, ortodoxa da igreja, ou mesmo da verdade adequada do que seria o bem, o belo e o verdadeiro. Quer dizer, coisas viciosas, né? Então, eles como medievalistas, né, quer dizer, com certeza eles tinham essas discussões, né? E essa tentativa de capturar o sentido, dizer que eu sei qual é a chave secreta para interpretar o Senhor dos Anéis, né? Eu sei qual é a chave secreta para interpretar o Silmarillion, não tem chave secreta. Quer dizer, é aquilo que está ali. Né? E, literariamente é aquilo que está ali. Não tem chave secreta para completar o significado do texto. Não, está ali. Esse é o texto. Né? Isso é a história. Isso é a história de fada. Essa é a subcriação literária. Daí, você procurar elementos que são externos ao texto, mas que você consegue, chave filosófica ou teológica, fazer a relação entre eles, perfeito. Tolkien diz que é para fazer isso. Ele gosta de fazer isso. Isso é aplicabilidade. Ele faz isso. Né? Não existe essa definição. Ora, mas por que então que tem essa relação com o texto? No catecismo não tem, né, aplicabilidade, como o Tolkien está dizendo. Né? Mas no São Tomás, no artigo 10 da questão 1, sobre a questão dos sentidos, né, a última observação que o Tomás fala é que no sentido literal existe o que ele vai chamar de sentido parabólico, ou sentido figurado, que é justamente a metáfora. Quer dizer, quando se fala o braço de Deus fez isso, não é que Deus tem um corpo, Deus não tem corpo, Deus é espírito. Né? O trono de Deus, Deus não tem um espaço físico, né? Deus não precisa ficar sentado numa estrutura material. Então você está fazendo uma analogia, comparando o poder de operar, que é o braço, a majestade de Deus, que é o trono, né? Fazendo essa relação da imaginação, do imaginário, da metáfora, né? Da fantasia, para poder entender melhor algo que é inapreensível do ponto de vista sensível, da imagem, porque Deus não tem corpo, mas que tem sentido como operação lógica, o poder operativo de Deus. Né? Nesse sentido, então, a fantasia ganha um status de dignidade, né, de compreensão da realidade. Por isso que Jesus conta parábolas. Né? Por isso que Jesus depois explica as parábolas. Né? Depois ele fala de explicações um pouco mais diretas, explicações um pouco mais gerais. Né? Então, é possível pensar, né, num texto literário que tenha valor em si mesmo, que de alguma forma dialogue com esses universais. Não porque ele tem um sentido espiritual, divino, porque ele é parabólico, no sentido literário. No sentido literal, ele é figurado, porque no sentido figurado, você usa a imaginação e a metáfora para tocar em elementos universais, que estão inclusive fora do texto. Né? Então, nesse sentido, não é que o Senhor dos Anéis tenha aplicabilidade como um elemento da própria Bíblia. Não, não é isso que eu estou tentando dizer. Mas ele tem, dentro de qualquer obra humana, literal, você tem um sentido figurado, como São Tomás diz. Quer dizer, que está ancorado no que dialoga com o sentido literal, porque é uma analogia, uma relação de semelhanças e diferenças, mas nessa diferença permite, como Tolkien disse ali na carta 153, apresentar de maneira diferente elementos universais. Então eu apresento o drama humano do orgulho, né, o drama humano do fastio diante de um sucesso com os elfos. Né? Qualquer criatura pode fazer isso. Né? A preguiça e a mesquinharia e as conversas assim de fofoca com os hobbits. Né? Então eu trago elementos, né, universais que podem ser representados de maneira diferente. E toda a discussão do estranhamento, né, e toda que o Tolkien depois vai discutir nas suas teorias literárias. Né? Mas para dizer que é essa a questão. Né? Ora, por fim, né, essa relação com a analogia na filosofia cristã ela vai ultrapassar a questão literária, da lógica, né, e vai entrar na própria ontologia, analogia do ser. Da mesma maneira que nós existimos, Deus existe, mas Deus existe de uma maneira diferente de como nós existimos. O ser nosso
né? É diferente do ser de Deus, é de uma modalidade diferente, digamos assim, né? E aí você tem elementos analógicos, a analogia do ser, né, que a filosofia vai apresentar. Isso está no Catecismo, na página 41, no parágrafo 41. Mas o Tolkien não era um metafísico, ele não era um teólogo, ele era um literário, né, um literato. Então, só para dizer que também esses elementos estavam presentes nele, né? Toda essa reflexão a partir da teologia que ele aprendeu com o padre Francis Morgan, com os textos que ele lia da Idade Média, que também dialogavam com teologia, como Beowulf, como Sir Gawain the Green Knight, todos esses textos teóricos que ele vai ter sobre fantasia, que ele vai buscar do Platão, do Aristóteles. Então, isso tudo estava dentro dessa estrutura do arcabouço teórico do Tolkien, né? Então, quando ele diz que ele não gosta de alegoria, ele está falando de uma certa maneira de entender a leitura e a própria obra de arte muito redutiva para ele, do ponto de vista literário, perigosa e tentadora no sentido humano. Porque a vaidade intelectual, o orgulho, foi o pecado que causou a queda dos anjos e a queda de Morgoth, né? Então, essa ideia de que eu sei o segredo, só eu entendi, né? O que significa o Senhor dos Anéis. O Hobbit era um negócio que realmente a gente percebe nas cartas que ele ficava muito angustiado quando alguém escrevia para ele dizendo: entendi, é isso que você quer dizer, absolutamente. Ele falou: não, isso pode ser assim, né? Mas eu estou falando de elementos universais humanos, né, que estão presentes em entes ficcionais. Então, o mais importante são os entes ficcionais e depois você pode aplicar, né, os valores universais, virtudes e vícios e realidades da natureza e do bem e do mal, né, e da vida e morte, da, enfim, dinâmica do cosmos, né, dos seres vivos, dos ecossistemas, da maneira como você quiser, né. Inclusive, pode ser interessante, ele diz, né, é possível encontrar, de fato, relações com os universais que eu entendo, o bom, o belo, o verdadeiro, por exemplo. Mas isso não é um elemento fechado, direto, né, secreto. A própria observação, como ele diz sobre a viagem, né, da realidade pode nos mostrar isso. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, né, da nossa conversa. Tem quase uma hora aqui de discussão. Enfim, eu espero que a edição, o Sérgio, possa aproveitar isso de alguma maneira. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tem sido muito bacana acompanhar os vídeos do Sérgio. Eu espero que essa minha longa digressão tenha sido, de alguma maneira, aproveitável por todos. Uma boa semana aí para todo mundo.